Muito bem, antes da gente entrar nos principais temas e assuntos desta sexta-feira, eu, Paulo Matias, Leandro Narlock, Thaís Oyama e Josias de Souza estamos recebendo aqui no nosso programa o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, para uma entrevista, um bate-papo aqui conosco. Deputado Marcelo Ramos, boa tarde, muito obrigado pela participação aqui no 3 em 1. Boa tarde a você, boa tarde ao Leandro, à Thaís, ao querido amigo Josias e a toda a audiência da Jovem Pan. Muito bem. Deputado, eu queria começar fazendo uma pergunta ao senhor. Recentemente o senhor deu uma declaração dizendo que existem conflitos na Câmara Federal que têm impedido as coisas de andarem. Foi o que o senhor disse. Eu quero saber, deputado, que conflitos são esses e quais as coisas que não andaram? Infelizmente, setores da Câmara estão adiantando o processo sucessório, a eleição da sucessão do presidente Rodrigo Maia. E isso acaba fazendo com que os grupos políticos que disputam a perspectiva da eleição em 2021 não querem um dar vitória ao outro em alguma matéria. E isso tem impedido a Câmara de construir acordos básicos para o seu bom funcionamento. Por exemplo, até hoje nós não conseguimos votar o projeto de resolução para as comissões voltarem a funcionar. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Ética e a Comissão de Fiscalização e Controle, além das comissões especiais de uma série de PECs que tramitam na casa, entre elas, por exemplo, a PEC da segunda instância que eu presido e a PEC da constitucionalização do Bolsa Família, de autoria da deputada Tabata, que é presidida pela deputada Flávia Arruda. Então, quando a Câmara não consegue chegar a um consenso mínimo para o seu próprio funcionamento, isso vai impedindo que uma série de outras matérias de interesse, não do governo, de interesse do país, tramitem. Então, nós não conseguimos avançar em nada no que diz respeito à PEC do Pacto Federativo, nós ficamos patinando em relação à reforma tributária, nós ficamos patinando em relação à questão da desoneração da folha de pagamento, que depende da votação de um veto da lei de saneamento, que é uma lei fundamental para resgatar investimentos no nosso país, e, infelizmente, nesses conflitos internos que hoje tomam conta da Câmara dos Deputados, nós não estamos conseguindo chegar a um acordo para definir a presidência da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, algo que tradicionalmente é feito por acordo com um deputado do maior partido, do maior bloco. Então, essas contradições internas, elas estão atrapalhando o bom andamento da Câmara e, acima de tudo, é um jogo de perde-perde. Mas, no fundo, quem mais perde com tudo isso é o país, que não vê temas relevantíssimos e urgentes serem apreciados pela Câmara dos Deputados. Quem é que ganha com isso, deputado? Quem é que ganha com essa letargia da Câmara? Vocês não conseguiram nem aprovar a resolução para retomar os trabalhos nas comissões temáticas. Quem é que ganha com essa letargia? Thaís, eu acho que ninguém ganha diretamente. Se alguém acha que está ganhando com isso, está muito enganado. Eu acho que perde todo mundo, porque a Câmara se fragiliza perante a sociedade. Essa legislatura ela criou uma marca no ano passado, principalmente na condução da reforma da Previdência, que eu tive a alegria e a responsabilidade de presidir, de uma Câmara que se blindava de conflitos políticos para fazer andar os ganha com isso. Está enganado, estamos perdendo todos. A Câmara perde a confiança, o respeito que ganhou da população por aquela natureza reformista e de colocar os interesses do país acima de tudo. Agora tem alguém que perde mais do que todo mundo, que é o povo brasileiro, que são os empresários que precisam de sinais legislativos e econômicos para programar investimentos no futuro. Mas, deputado, quando as comissões temáticas não funcionam, as votações vão direto para o plenário. Ou seja, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fica com mais poder sobre as decisões, né? Então, o senhor não acha que, de alguma forma, ele é beneficiado, sim, pela letargia, pelo que o senhor chamou de perde-perde? O presidente da Câmara e os líderes, obviamente, por conta dessa situação extraordinária da pandemia, que, na minha opinião, está mais alargada do que deveria estar, eu costumo dizer que em Brasília os bares já estão abertos,
o plenário da Câmara está aberto, mas as comissões não podem funcionar. É óbvio que isso concentra poder na mesa diretora e no colegiado de líderes. Precisa negociar menos, não precisa de votação nas comissões. Quando vai para o plenário, já só vai matéria com acordo. Então, você tem previsibilidade do resultado das votações e você exclui das decisões um conjunto grande de deputados que querem contribuir com o país. Ah, mas tem muitos deputados que estão preocupados com a eleição. É verdade. Tem uma parte de deputados que, naturalmente, até preferem essa letargia da Câmara para que possam cuidar com mais atenção dos seus interesses nas eleições municipais. Mas há uma grande maioria de deputados que querem compatibilizar o acompanhamento das eleições municipais com as responsabilidades que têm com o país. Então, eu acho que realmente há uma superconcentração de poder hoje na mesa diretora e no colegiado de líderes. E nós precisamos avançar que o sistema de votação e de sessão do Zoom, usado no plenário com 513 deputados, não pode ser usado numa comissão com 40. Não tem nenhuma lógica isso. Então, nós precisamos reinstalar as comissões, não só as permanentes, como também as comissões especiais, e ir voltando à normalidade de funcionamento da Câmara para que a gente possa tramitar determinadas matérias. Vou dar um exemplo prático, Thaís, para concluir. Você pega a reforma administrativa. A reforma administrativa não pode tramitar porque ninguém consegue chegar a um acordo para instalar a Comissão de Constituição e Justiça. A reforma tributária, ainda que chegue num acordo, ela tem que voltar para ser votada na Comissão Especial da Câmara, que também não pode funcionar hoje porque tem uma resolução vedando o funcionamento de qualquer comissão. Deputado, o senhor falou diversas vezes sobre conflitos, conflitos políticos entre os deputados. Exatamente que conflitos são esses? Eles estão relacionados aí à próxima eleição, à eleição do próximo presidente? Queria aproveitar para perguntar o que o senhor acha aí da reeleição, essa discussão toda sobre a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Olha, primeiro, a crítica que eu faço, e é uma crítica fraterna aos meus colegas, é pedir, e é mais um pedido do que uma crítica, é um pedido de que nós possamos colocar os interesses do país acima do desejo de ser presidente da Câmara na próxima legislatura. Isso serve para todos. Nós não podemos não chegar em acordo em questões mínimas por conta dessas disputas futuras. Vamos deixar essas disputas em quarentena, resolver o que o Brasil precisa resolver e depois das eleições, resolvidos os temas mais urgentes para o país, a gente vai retomar esse tema da sucessão da Câmara. Em relação à reeleição, todo mundo sabe o carinho, o respeito, a admiração, a lealdade que eu tenho com o presidente Rodrigo Maia. Agora, o carinho, o respeito, a admiração e a lealdade que eu tenho com ele não é maior do que o carinho, o respeito e a lealdade que eu tenho com a Constituição Federal. E sobre esse tema, como bem disse o ministro Marco Aurélio, ninguém precisa saber direito. A gente precisa saber ler e saber português. A Constituição é muito clara. Ela veda a reeleição. Se a maioria dos deputados acharem que deve haver reeleição, sem nenhum problema, apresenta uma PEC e aprova uma PEC. Sem aprovar uma PEC, não há nenhuma possibilidade dentro do atual texto constitucional que permita a reeleição. Perfeito. Deputado, pergunta agora do nosso Josias de Souza. Vai lá, Josias. Deputado, o senhor mencionou aquele ambiente que havia na época em que foi aprovada a reforma da Previdência. Ali havia uma desarticulação do governo e o Congresso fez o que bem quis. Rodrigo Maia estava bem entendido com o Centrão, os senhores se entenderam ali e aprovou-se a reforma da Previdência. Agora, o que há de novo no cenário é um acerto do presidente da República com o Centrão. E parece haver uma disputa do Centrão, para dar nome aos bois, o deputado Arthur Maia, que é virar presidente da Câmara, e na outra ponta, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, Arthur Lira, perdão, e na outra ponta, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre querendo se reeleger. E aí há outros candidatos, o senhor mesmo é candidato à presidência da Câmara e tal. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é a participação do governo federal, do Palácio do Planalto, nesse ambiente que está paralisando o Congresso Nacional? Eu acho que, primeiro, uma constatação, né, Josias, que é uma constatação até inusitada. O governo aprovou muito mais matérias econômicas relevantes quando não tinha base
do que agora que tem uma base. E aí eu acho que houve um erro tático do governo, porque ao momento que o governo criou uma base, ele criou uma base na perspectiva de isolar o presidente Rodrigo Maia. E pela estrutura regimental da Câmara, a presidência da Câmara tem muito poder. Define a pauta, define o que vota e o que não vota. Então, não tem como garantir um bom andamento das matérias de interesse do governo na Câmara se não tiver um diálogo sadio entre o governo e a presidência da Câmara. Estou falando da instituição presidência da Câmara. Hoje é o presidente Rodrigo Maia, amanhã será outro, com certeza. Então, eu acho que esse foi o grande equívoco, tentar construir uma base para isolar a presidência. Então, achar que a construção da base seria suficiente para dar andamento nos projetos sem diálogo com a presidência. É preciso que o presidente Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro restabeleçam. Tivemos um pequeno problema na conexão do deputado Marcelo Ramos, mas eu tenho certeza que a nossa produção, nesse exato momento, está tentando restabelecer essa conexão. Ele falou muita coisa importante, né, Thaís Oyama? Ele está dizendo, na verdade, do fracasso dessa tentativa de resolver as coisas com base na formação, na cooptação e na aproximação do governo com o Centrão, né? De fato, isso que seria uma panaceia para o governo Bolsonaro, muita gente viu assim, ia resolver todos os problemas de articulação que foram sempre tão criticados, até agora não se viu nada. O governo acabou de suspender votações porque tinha certeza que ia perder, né? Olha lá o deputado, então, vamos deixar ele falar. Voltou, Thaís. Deputado, por favor, o senhor estava falando, a conexão caiu, agora sim, por favor. Não, eu só queria concluir o raciocínio reafirmando o que eu disse no início. O governo não pode achar que constituindo uma base, que a constituição de uma base faz ele não precisar estabelecer diálogos com a presidência da casa. Então, o que nós precisamos aqui? Que o presidente Rodrigo Maia de um lado, que o presidente Jair Bolsonaro de outro, sentem à mesa, estabeleçam uma pauta que não é a pauta do presidente Bolsonaro e não é a pauta do presidente Rodrigo Maia, é a pauta do Brasil, e a Câmara possa se unificar nesse momento em torno dessa pauta. Aprovado o que é importante para o Brasil, a gente sai da quarentena das disputas e abre para a democrática disputa pela sucessão do presidente. Uhum. Deputado, me permita, por favor, mudar de assunto, aproveitar que o senhor é da região norte, né, do Amazonas, e nós tivemos hoje a Amazônia aí até citada no debate presidencial dos Estados Unidos, e tem toda essa questão das queimadas. A minha pergunta é o seguinte: nas pesquisas de popularidade do presidente, a maior popularidade dele é justamente na região norte, que aí é muito discutida, né, está sendo aí para muita gente muito prejudicada. O que isso mostra, na sua opinião? Tem aí uma dissonância entre o que o resto do Brasil quer para a Amazônia e o que a Amazônia mesmo quer para si própria? Primeiro, eu acho que o resto do Brasil conhece pouco a Amazônia. Eu mesmo, como relator do projeto de lei de regularização fundiária, enfrentei debates muito duros com os setores, principalmente com artistas, com setores ambientalistas, que no debate demonstraram o absoluto desconhecimento da realidade da Amazônia. Você não pode considerar um homem e uma mulher que foram colocados lá em Pauini, que fica no sul do Amazonas, pelo Estado brasileiro, com a promessa de terra regularizada, de assistência técnica, de estrada vicinal, de compra da sua produção, e foi esquecido pelo Estado brasileiro e agora é jogado no mesmo bolo de desmatador, de grileiro. Então, acho que falta conhecimento da realidade do Amazonas. O Amazonas tem um modelo de desenvolvimento que é o instrumento fundamental de proteção da Amazônia, que é a Zona Franca de Manaus. As pessoas atacam a Zona Franca de Manaus, mas, ao mesmo tempo, não combinam que a Zona Franca de Manaus ela é uma medida compensatória, porque enquanto no Sudeste você pode usar 80% da terra e tem que garantir 20% de reserva legal, de mata nativa, na Amazônia você pode usar 20% e tem que reservar 80%. Então, nós temos uma situação ambiental protetora
que nos exige medidas compensatórias do ponto de vista fiscal, e a Zona Franca é uma delas, para que aqui se desenvolvam atividades econômicas não agressivas ao meio ambiente. Se tirar a Zona Franca de Manaus, o efeito ele é objetivo. Só é você olhar para o Pará ou para Rondônia, onde avançou a atividade mineral, a atividade agropecuária e a atividade agropecuária. O que significa que nós temos um modelo de desenvolvimento que cumpre uma função de preservação do meio ambiente. E eu acho que há uma desconexão. Nós temos problemas na política ambiental do governo. Eu acho que a política ambiental do governo ela ocasionou um vazio de governança na Amazônia, porque quando houve o conflito que nós perdemos os recursos do Fundo Amazônia, o governo não teve dinheiro para colocar no lugar desses recursos. E quando nós perdemos a governança das entidades, das organizações do terceiro setor, o governo não teve IBAMA, Instituto Chico Mendes, os órgãos ambientais estruturados para ocupar essa governança. Então, há um vazio na Amazônia que, obviamente, estimula o desmatamento, a queimada, a degradação. Agora, não é para se ter o alarme, como estão tentando passar, como se a Amazônia toda tivesse em chama, porque, efetivamente, essa não é a realidade. Deputado, aproveitando que o senhor falou no Fundo Amazônia, só para explicar para quem não sabe, é um fundo que era patrocinado por países europeus, né, que por força de exigências que foram feitas pelo ministro Ricardo Salles, o governo perdeu. Perdeu isso, o vice Hamilton Mourão tentou recuperar e até agora não conseguiu. O fundo chegou a ter 3 bilhões aí na última década, chegou a juntar mais de 3 bilhões de reais na última década e agora a gente não tem mais esse dinheiro. O senhor acha que a ausência desse fundo ajudou ou, pelo contrário, prejudicou o combate às queimadas da Amazônia já neste ano? Certamente prejudicou, Thaís, por um motivo simples. O governo, ao abrir mão do Fundo Amazônia, ele deveria ter um planejamento de que com quais recursos ele faria as ações de combate às queimadas. Só que ele abriu mão do Fundo Amazônia e não colocou nada no lugar. Obviamente que gerou um vazio de fiscalização, um vazio de Estado na Amazônia, e isso é um convite para a grilagem, para a queimada e para o desmatamento. Muito bem, deputado Marcelo Ramos, o deputado Marcel Van Hatten lançou um abaixo-assinado para pressionar o Senado Federal a rejeitar a indicação de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta para o senhor é muito objetiva, o senhor assinaria esse abaixo-assinado? Não, eu não assinaria. Eu não vejo nenhuma sinalização de nada que desabone a conduta do desembargador e provável futuro ministro Cássio Nunes. Não vejo nenhuma conduta que desabone. Agora, o que fica claro é, como eu disse, né, que o presidente Bolsonaro ele cada vez mais vai se afastando do bolsonarismo e voltando para o centrão, de onde ele sempre foi enquanto foi parlamentar. E óbvio que isso gera reação dessa base mais conservadora e mais radicalizada à direita dele. Mas eu não vejo nenhuma conduta na trajetória do ministro que o desabone para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Josias de Souza. Deputado, o senhor foi presidente da Comissão da Reforma da Previdência, conhece o funcionamento do Congresso, nós estamos entrando em outubro e eu queria uma avaliação honesta, sincera de sua parte sobre a possibilidade que o país tem de aprovar essa pauta que o senhor chama de pauta de interesse do Brasil, que eu presumo que estejam incluídas nela a reforma tributária, a reforma administrativa, providências que são essenciais para reequilibrar as contas públicas. Qual é a chance efetiva de nós termos alguma coisa aprovada ainda em 2020, ou esse ano acabou, e qual é a chance de aprovar em 2021? Eu incluiria, Josias, além de reforma tributária, reforma administrativa, uma medida que é fundamental, que é a PEC do Pacto Federativo, que é a chance que nós temos de estabelecer gatilhos para quando uma ação do governo romper o teto de gastos, outra possa ter o seu valor reduzido. E assim a gente não ter um descontrole das contas públicas. Dentro disso também, penso que nós deveríamos aprovar a PEC da segunda instância, que é uma verdadeira reforma do Poder Judiciário, para entregar um Poder Judiciário mais célere
para o país. Precisamos resolver essa questão da desoneração da folha de pagamento, enfrentando esse veto, e precisamos também enfrentar o veto do saneamento, além da lei do gás. Quem dera que nós consigamos construir um consenso para isso. Eu confesso para você que me vejo muito cético em relação à possibilidade de aprovação dessas matérias. Acho que há um mês atrás, mais ou menos, eu publiquei numa rede social que o ano legislativo tinha acabado, que eu queria estar enganado, mas que todos os sinais que eu tinha é de que o ano legislativo tinha acabado. Então, os sinais que eu ainda tenho são de que, infelizmente, para o país, o ano legislativo acabou. Thaís Oyama. Queria só voltar um pouco na história do desembargador Cássio Marques, deputado. Então, ele está sendo visto como um nome que está agradando o Centrão, porque ele é adepto da linha garantista, que muito simplificadamente poderia ser traduzido como ele é mais pró-réu, né? E como tem muita gente do Centrão enrolada na Lava Jato, esse seria o motivo pelo qual o Centrão ficou satisfeito com a indicação do desembargador Cássio Nunes. O senhor pertence ao PL, que por sua vez pertence ao bloco do Centrão. Em que medida que o senhor acha que essa satisfação se deve ao fato de o desembargador estar associado a essa linha garantista e pró-réu? Thaís, eu posso falar por mim e vou separar a minha fala como deputado e a minha fala como professor de Direito Constitucional. Como deputado e como pessoa pública, eu já fui vereador, deputado, secretário, sou deputado federal e tenho 0 de processos. Eu não respondo nenhum processo. Todas as minhas contas, por onde eu passei, foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. Então, não tenho interesse nenhum disso. Segunda coisa, aí, um pouco como professor de Direito Constitucional, eu quero discordar da tese de que a postura garantista é uma postura de proteção do réu. Na minha opinião, a postura garantista é a postura de garantia da Constituição, do Estado Democrático de Direito e dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, o ministro, pelo que eu acompanhei, já deu decisões tanto no caminho mais garantista como num caminho mais, que eu não sei nem chamar o que é esse outro, né? Porque um dia desse eu ouvi um ministro do Supremo falar no sentimento popular da Constituição. O sentimento popular da Constituição é o que está escrito nela, e não o que as pessoas querem que esteja escrito nela. A Constituição não é conjuntural. A Constituição é a média de unidade de um país no momento histórico. As opiniões, o que se chama de opinião pública, muda conjunturalmente. Por outro lado, a Constituição é justamente a média que garante direitos para as minorias e que garante o Estado de Direito do nosso país. Então, eu não acho que seja um defeito ou que seja uma linha de proteção do réu ser garantista. Eu acho que garantista é ser uma linha de proteção da Constituição e do devido processo legal. Você não pode justificar a desobediência à lei para combater o descumprimento da lei. Isso seria um absurdo, porque igualaria o julgador ao criminoso, porque ambos estariam descumprindo a lei. Narlock. Vamos lá. Deputado, está circulando na imprensa que a indicação desse novo ministro, do Cássio Nunes, ela teve aí uma grande influência do Flávio Bolsonaro, né, de um dos filhos do presidente da República. E justamente tem aí questões com o STF, tem uma situação bastante difícil na justiça. O senhor não vê um risco aí de o Cássio Nunes, o próximo ministro do STF, agir de forma um pouco enviesada nesses inquéritos? Olha lá, eu prefiro não ver risco de que um ministro vá para proteger o Flávio Bolsonaro, como não veria risco se o ministro tivesse uma outra linha e eu achasse que ele estivesse indo para punir o Flávio Bolsonaro. Eu acho que um bom caminho para você errar é você fulanizar a escolha de um ministro ou você fulanizar a elaboração de uma lei. Se eu fizer uma lei para prender alguém ou para soltar alguém, pode ter certeza que vai ser uma lei ruim. Se eu escolher um juiz na perspectiva de prender alguém ou de soltar alguém, pode ter certeza de que eu vou escolher um juiz ruim. Acho que é um juiz que tem uma linha de raciocínio
Não tem nada na sua conduta, repito, e olha, eu nem conheço. Eu nunca ouvi falar de Cássio Nunes antes do nome dele ser publicado anteriormente. Nunca tinha ouvido falar, porque realmente já estou afastado da advocacia há algum tempo. O que eu digo é que a conduta dele como magistrado não nos permite dizer que ele irá para o Supremo para proteger ou para ele condenar nem o Flávio Bolsonaro e nem o Lula. O problema é que, assim, enquanto todos os problemas judiciais só eram do Lula, havia uma gana, uma sede de tirar os garantistas do Supremo e colocar aqueles que flexibilizam as garantias constitucionais para a teoria lá da prevalência do fato, né? Como agora tanto tem o Lula como tem o Flávio Bolsonaro, parece que os dois lados caminham mais num sentido garantista. Eu não faço essa escolha. Eu acho que é um juiz que não tem nada que desabone a sua conduta, tem decisões, todas elas, pelo que eu já li, muito bem fundamentadas, e não acho que iria para o Supremo para punir ou para proteger ninguém. Acho que vai para o Supremo para fazer cumprir a Constituição. Josias de Souza, para a gente fechar a entrevista. Deputado, sempre que surge a necessidade de escolher um novo ministro para o Supremo, emerge essa polêmica sobre o processo de escolha, né? Há algo que possa ser feito para aperfeiçoar esse processo, ou ele é assim e deve permanecer assim, e o Senado Federal cumpre adequadamente as suas obrigações? Essa sabatina que ali, meio feita pro forma, não houve caso de rejeição de ministro, acha que o Congresso cumpre o seu papel adequadamente? Josias, é engraçado, né? Na verdade, a gente tem um histórico de uma rejeição de ministro, que foi o único ministro que não era advogado, porque para ser ministro do Supremo não precisa ser advogado. E no início do século XIX foi escolhido um médico, e antes ele tomava posse e depois era sabatinado. E na sabatina ele foi retirado do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem, historicamente, um exemplo de um ministro não confirmado pelo Senado. Mas, obviamente, a sabatina é proforme. Acho que ela é proforme também porque você não tem dentro do Senado um conjunto de senadores com um perfil técnico que permita o aprofundamento de questões, acaba contaminando as questões políticas. E acho que nós deveríamos, sim, repensar o modelo de composição do STF. Mas devemos repensar o modelo de composição do STF quando estiver distante da vacância de qualquer das vagas. Não dá para repensar agora, porque tem uma vaga que vai abrir em 2021. Vamos estabelecer que a regra de 2021 ainda vale para a próxima vaga e vamos verdadeiramente repensar um modelo mais estruturado, menos contaminado pela política para o futuro. Eu acho que esse é um debate que vale a pena o Brasil travar. Muito bem, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 3 em 1, pelo papo, pela entrevista. Valeu e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou um pouquinho cético, mas eu espero que o tempo e os acontecimentos acabem por reabrir a perspectiva de nós darmos respostas importantes para o país, que o país precisa enfrentar o desemprego, precisa enfrentar a falta de renda, precisa dar segurança para os investidores, para que a gente retome um caminho de progresso. Um grande abraço, muito obrigado. Parabéns à Jovem Pan sempre. Muito obrigado, deputado.